Eu parei de fazer vídeos no YouTube há 2 anos e meio. Eu quero te contar essa história. Por que eu parei de fazer esses vídeos? E também quero te explicar por que eu tô voltando. Bora lá? Olá, meu nome é Raquel Ribeiro. Eu sou formada em psicologia, sou terapeuta de Theta Healing e desde 2018 eu venho postando vídeos aqui no YouTube com uma frequência bem alta e há 2 anos e meio eu parei de fazer esses vídeos. Vim explicar para você o que aconteceu para eu poder parar de fazer isso. Algo que eu gosto tanto de fazer, mas realmente não tive condição. Para quem já conhece a minha história, sabe que eu tive um casamento com o Eliel, que tá em alguns vídeos aqui no canal. E nós tínhamos um casamento muito maravilhoso, muito sólido, em pouquíssimo tempo de relação. A gente se casou em 5 meses de relação, a gente já estava de papel passado, fazendo lua de mel no Peru. E foi realmente uma relação muito maravilhosa, foi um encontro de almas. Só que há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, a gente resolveu se separar. E uma separação de uma relação como essa é muito dura. Eu acabei entrando num processo de luto que eu chamei de Vale da Sombra e da Morte. Então eu entrei nesse vale e vivenciei isso por esse tempo. Tem uma pergunta muito importante no Theta Healing, que é o que tem de melhor no pior. Então essa é uma pergunta que eu convido você a fazer quando você estiver passando por uma situação muito desafiadora. O que tem de melhor no pior? E essa era a pergunta que me acompanhava o tempo inteiro. O que tem de melhor nessa situação? O que eu estou aprendendo com esse luto, com esse processo de passar por esse vale que era tão difícil? Eu acho muito importante você saber o que aconteceu nessa separação. Eu e o Eliel temos 10 anos de diferença. Quando a gente se conheceu, ele tinha 26 e eu 36 anos. Quando a gente se separou, ele tinha 34 anos e eu 44 anos. Acho importante você saber o que aconteceu nesse processo, para você poder entender o que eu estou vivendo agora. Então, por muito tempo, eu queria me tornar nômade. Esse era um desejo meu desde os 25 anos, mais ou menos. E eu pensava, poxa, eu quero conhecer o Brasil é tão grande, é tão incrível esse país. E quando eu conheci ele, eu pensei, poxa, vou conhecer com ele, a gente vai fazer essa jornada juntos. Mas eu sentia que sempre tinha alguma situação que puxava o freio de mão. Na real, ele não queria fazer isso. E a gente foi entendendo muito vagarosamente qual era o desejo de alma de cada um de nós. O meu desejo de alma era viajar pelo Brasil. Desde muito jovem eu tinha esse desejo. E o desejo de alma do Eliel era fazer faculdades de humanas, porque ele se formou numa faculdade de exatas, ele se formou em engenharia. Só que ele é uma pessoa muito conectada com a arte, muito conectada com a literatura, com processos muito profundos de terapia, com psicanálise. Então ele sentia que ele precisava fazer faculdade na área de humanas. Quando a gente percebeu isso, a gente entendeu que essa separação precisava acontecer, porque uma coisa impedia a outra de acontecer. Como ele ia fazer faculdade de humanas, uma faculdade presencial, sendo nômade, não seria possível. Como eu seria nômade, eu e ele seríamos nômades se ele queria fazer uma faculdade presencial. Então, a gente percebeu uma incompatibilidade de desejos de alma, que era maior esse chamado do que a nossa relação. Então, essa separação foi extremamente importante. Então, o que tem de melhor no pior? A realização do desejo de alma. Nesse caso, eu viver esse luto, eu me separar do Eliel, foi realmente criador de uma nova fase na minha vida que eu sentia que precisava acontecer. Esse luto durou 2 anos. A parte desafiadora desse luto durou
bastante tempo. E eu lembro de uma frase que me ajudou demais, do Alexandre Coimbra do Amaral, que é um psicólogo muito especial. E ele fala o seguinte: a coisa mais importante em momentos difíceis é você se manter em movimento. Isso virou um mantra para mim. E eu, logo que eu me separei, mulher, eu comecei a me colocar em movimento. Porque eu entendi que se eu ficasse estagnada, travada num processo, só vivendo aquilo, dificilmente eu sairia daquele momento. E eu provavelmente entraria numa depressão muito profunda. Eu entendi que eu precisava sair disso, com o movimento. Então, logo que eu me separei, eu entrei num grupo de biodança lá em Campinas, na cidade em que eu morava, e foi muito importante. Depois de uns 2, 3 meses, eu entrei num grupo da cultura do movimento, então me movimentava no físico. Eu que sempre fui super mental, não cuidava nada do físico. Fui focada. Então eu fazia atividade física todos os dias com um pessoal de Campinas, que era muito especial. Essa academia não existe mais, infelizmente, mas ela foi transformadora para mim. Então, me movimentar de maneiras diferentes. Eu não gosto de musculação, então fui buscar algo diferente para fazer. E era divertido, e me trazia força, flexibilidade, coordenação motora, enfim, várias questões. E hoje eu sigo com esse grupo no formato online, que é maravilhoso. Então, continuo fazendo esses exercícios onde quer que eu esteja. Outra coisa que foi muito importante, eu com alguns amigos, com mais 5 amigos, criamos um grupo que se chama Brincadeiras que Curam. E a gente se encontrava semanalmente para brincar. E isso foi também muito, muito especial. A gente, cada semana, uma pessoa facilitava, então a gente fazia dança, a gente fazia pintura, teatro, várias coisas, a gente brincava realmente. Esses processos foram muito, muito importantes. Estar em movimento foi fundamental para mim. E tem uma coisa que é importante num processo de luto, quando a gente está vivendo momentos muito desafiadores, que eu gosto de dizer para os meus clientes que é como se fosse uma espiral na nossa vida, né? Uma espiral que vai para baixo, e depois ela sobe. E às vezes a gente fica bastante aqui em cima, né? Quando a gente está bem, feliz e tal, e aí desce quando a gente está muito triste, quando fica na depressão, é quando você fica preso aqui. Então, para a gente poder evitar uma depressão, nesse caso, é a gente se manter em movimento. E vai subir e vai descer também, não tem problema. A gente vai visitar essas situações de sombra, né? Não tem problema, visita a sombra, depois sobe. Né? A questão é ficar preso aqui. Então, o movimento realmente me permitiu que eu não ficasse travada aqui embaixo, que eu não entrasse numa depressão. Então, eu consegui ir subindo aqui, encontrando as pessoas, fazendo coisas novas, aprendendo novas coisas. Aprendendo novas coisas é muito importante. E aí, depois, visitava. Vários momentos eu visitei. Por 2 anos, eu visitei essa parte aqui embaixo da espiral. Mas eu subia, porque eu sempre estava em movimento. Então, depois de 3 meses que eu me separei do Eliel, eu resolvi me tornar nômade. Eu tomei essa decisão. Falei, ok, então eu vou sair de Campinas, que era a cidade onde eu morava, e eu tinha muito apego à cidade, às pessoas, ao que eu estava vivendo lá, ao clima do lugar. Eu adorava o clima de Campinas. Falei, ok, vamos sair. Mas era um embate interno. Eu falei, meu Deus, por que eu tô querendo isso? Que desejo é esse? Que saco, vai me dar um trabalho. Putz, grila. Mas ao mesmo tempo eu ia pedindo sinais do universo, vários sinais apresentando, tipo, precisa ir, vá. E eu fui organizando então a minha vida interna, fui na terapia, eu entendendo o que era aquele momento, fui entendendo também como organizar externamente, como estruturar, o que eu ia deixar para trás, que eu não ia ter uma base, que eu ia realmente me tornar nômade, que eu ia ir sem volta, era um caminho só de ida, sem ter estrutura para voltar. Como eu ia viajar, quais milhões de decisões eu fui tomando, tudo que eu ia ter que vender, tudo que eu ia doar, e tudo o que ia me acompanhar. Eu acho interessante que os tupis,
eles não falam eu tenho algo, ele fala essas coisas estão me acompanhando. Então eu comecei a adotar isso, né? Essa visão menos utilitarista, menos possessiva da vida, né? Então as coisas que me acompanham. E foi muito interessante um determinado momento que eu estava com a casa, com o meu apartamento praticamente vazio, as coisas todas sendo vendidas, sendo doadas, as coisas indo embora, bem perto da minha partida. Eu olhava para aquele apartamento e pensava, não sou eu que tenho as coisas, são as coisas que me têm. Porque quanto mais eu tinha coisas, mais eu tinha que ter espaço para poder ter essas coisas. Então eu reduzi 90% das coisas que me tinham, na verdade, e fiquei com 10%. E aos poucos eu fui, ainda assim, me desfazendo de várias coisas que não faziam mais sentido depois que eu me tornei nômade. Mas foi muito, muito importante. Eu comecei a ler livros sobre essencialismo, entender a diferença do essencialismo e do minimalismo. Também posso falar sobre isso, se te interessar. Comenta aqui embaixo, se interessa. Mas foi um processo muito intenso, de 9 meses. Durou uma gestação para eu poder realmente parir essa partida do lugar que eu gostava tanto para poder viajar pelas estradas do Brasil. Então, eu tô nômade pelo Brasil. E eu vou gravar um vídeo para falar mais detalhes sobre isso. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? É interessante como a gente muitas vezes acredita que vai se mudar de lugar, ter um deslocamento geográfico e como se magicamente tudo fosse mudar. E não foi isso que aconteceu, obviamente. Então, o meu processo de luto continuou mesmo depois de eu estar na estrada. Eu passei por um ano desse luto estando em Campinas, um ano certinho. Então, depois de 3 meses que eu me separei, eu tomei a decisão de tornar nômade. Depois de 9 meses desse momento, eu fui embora exatamente depois de um ano. E é interessante o quanto a gente acredita muitas vezes que esse deslocamento geográfico vai mudar tudo. E não é assim. A gente carrega na gente os nossos processos. Então, por mais um ano, eu ainda vivenciei o processo de luto, agora na estrada, em outros lugares, vivendo outras coisas, sempre com o movimento me guiando, mas ainda assim visitando esse ponto, essas sombras, essas dores aqui de baixo, e ainda para cima, mas visitando sempre. Por um ano ainda, eu vivenciei esse processo. Ao todo, foram 2 anos de luto. E a minha terapeuta falava o seguinte, você tem ferramentas para lidar com isso. Eu comecei a confiar nessas ferramentas, comecei a confiar no processo. Eu sabia que era muito importante passar pelo vale da sombra e da morte. Eu sabia que era importante que eu não fugisse dele, que eu aceitasse aquele processo, porque ele ia me trazer a vida que eu tenho hoje. Ia me trazer consciência, ia me trazer autoconhecimento. Então, um processo que eu trabalhei muito foi com a aceitação. Eu aceito o que eu estou vivendo, eu aceito que isso está em mim. Mas eu preciso estar em movimento para não estagnar, para que esse luto não dure a minha vida inteira. Então, eu fui confiando nas minhas ferramentas, todo o conhecimento que eu já tinha, fui confiando nas minhas escolhas e os processos foram acontecendo. Eu vou contar mais detalhes sobre onde eu caminhei num outro vídeo, mas o que interessa aqui é que você saiba que depois de 2 anos, exatamente 2 anos da minha separação, eu num ritual em Minas Gerais, um ritual que eu mesma resolvi fazer sozinha, eu consegui encerrar esse processo de dor do luto. Porque o luto segue em algumas outras camadas, em consciências que a gente vai tendo. Mas da dor eu consegui encerrar em um momento muito especial, ao sopé da montanha, uma montanha de quase 2 bilhões de anos, maravilhosa aqui em Minas Gerais. Então foi muito especial. Eu gosto muito de ritualizar, eu sempre conto para as pessoas que são meus clientes para ritualizarem seus processos. Quando a gente ritualiza a vida, a gente consegue ressignificar, a gente consegue colocar para fora os símbolos e fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo.
e ressignificá-los. Então foi num ritual que eu acabei conseguindo me desconectar dessa dor e parei de olhar para o passado e comecei a olhar para o futuro. A partir daquele momento, depois de exatamente 2 anos de separação, eu consegui olhar para frente e começar a ter vontade de aprender coisas novas, de retomar certos cursos. E esse é o momento que eu estou vivendo agora. Foi muito interessante que o tempo inteiro eu ficava pensando sobre o YouTube. Sobre, poxa, olha o que eu estou vivendo, que coisa importante. Eu preciso falar sobre isso para as pessoas. Isso pode ser ajuda para as pessoas também. Eu resolvi voltar a fazer os vídeos aqui para compartilhar esse processo, para compartilhar tantas coisas que eu vivenciei e que foram realmente a criadora da minha vida. A Clarice Lispector fala, tem um trecho que ela fala, apesar de, se deve viver. Apesar de, se deve comer, apesar de, se deve se levantar. E que muitas vezes é o apesar de que leva a gente para frente. E que é o apesar de, que é a criadora da nossa própria vida. Apesar das nossas dores, apesar disso tudo, e talvez até por conta delas, a gente pode criar uma nova vida e reconhecer que os novos ciclos vêm e que a gente consegue, pelo movimento, por decisões importantes de onde focar o nosso movimento, sair da espiral que está aqui embaixo e ir para cima. E claro, vai voltar, não tem problema. Sobe, desce, mas que não fique preso aqui. A terapia me ajudou demais nesse momento, foi fundamental. E todos os movimentos que eu fiz. Não necessariamente sair para viajar é um movimento. Cada pessoa tem o seu movimento. Às vezes vai ser simplesmente lavar o cabelo. Tinha dias que eu não conseguia nem levantar para lavar o cabelo. E só de eu conseguir fazer isso, eu vou lavar o cabelo. Vou escovar os dentes. No outro dia, com um pouquinho mais de força, eu vou lavar minha roupa. Né? Então, esses processos de movimento são, às vezes, micromovimentos que são importantes da gente fazer. Às vezes é só levantar da cama, arrumar a cama e voltar para a cama de novo. Mas é muito importante que a gente coloque esses movimentos na nossa vida. No começo são micromovimentos e depois a gente consegue fazer movimentos maiores e começar a se deslocar, a dançar, a aprender coisas novas, a conversar com outras pessoas, a conhecer novas vivências. Então é isso. Eu quis voltar para dizer para você, existe vida após as mortes que a gente vivencia na nossa vida. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo, caso você esteja vivenciando isso. Os meus próximos vídeos vão falar sobre mais detalhes de tudo isso que eu trouxe para você. E eu estou muito feliz e muito emocionada por estar de volta. Para mim é realmente um dia marcante. Esse é o dia mais importante desse ano para mim. É a volta de fazer algo que eu amo muito, que é poder compartilhar processos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com outras pessoas que podem estar precisando mesmo ouvir essas coisas. Ouvir que existe vida após a morte. As mortes, né? Simbólicas. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.